Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais, juntamente com as suas representações. Tá? Então, nosso quarto conjunto de estudo, o conjunto dos números irracionais. Nós vimos que existem números decimais que podem ser escritos na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Esses são os números racionais, né, que nós vimos na aula 9. Tá? Mas existem números que não podem ser escritos dessa forma. São números decimais infinitos e que não formam dízimas periódicas. Esses números fazem parte do conjunto dos números irracionais. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Se nós pegarmos a calculadora para calcular a raiz quadrada de 2, tá? Dependendo da calculadora, né, e do computador, da máquina, pode dar mais ou menos casas após a vírgula. Mas vai dar aproximadamente isso aqui, 1,41, 42, 13, 56, 24. Veja que isso aqui vai ter infinitas casas e nunca vai formar dízima periódica. Então, essa é a característica dos números irracionais. Tá? Esses números aqui não podem ser escritos na forma A sobre B. Quer dizer, eu não consigo obter uma fração geratriz para esse número aqui, para esse número decimal. Tá? Não existe uma fração com o numerador e o denominador inteiro que dividindo desse número. Por isso que são números irracionais, são números separados do conjunto dos racionais. Tá? Então, todas as raízes que não são exatas, tá? O resultado são números irracionais. Olha o B aqui, ó, raiz quadrada de 3, 1,73, 20, 50, 80, 76 e assim por diante. Não forma dízima. C, ó, raiz quadrada de 90, ó. Também número com infinitas casas e não forma dízima periódica. Aí não é só raiz quadrada, ó, qualquer raiz com qualquer índice que não seja exata, vai ser um número irracional, 4,641, 5,888, 36, 33, 6 e assim por diante. Tá? Então, isso caracteriza números irracionais. Tá? Um número importante, famoso, né, que é irracional, tem o símbolo da letra grega π, é o 3,14, 15, 92, 65, 36, que a gente arredonda para 3,14. Mas, na verdade, ele tem infinitas casas depois da vírgula e não forma a dízima periódica. Então, ele é um número irracional. Um outro número famoso que entra muito nos cálculos da matemática é um número cujo símbolo é um E, chamado número de Euler. Aí o valor é 2,71, 82, 81, 82, 85, assim por diante. Ele não forma a dízima periódica também. Então, ele é um número irracional. Tá? O símbolo do conjunto dos números irracionais é um I maiúsculo. Tá? É um I com um tracinho do lado ali. Tá? Portanto, o conjunto dos números irracionais é formado por números que são escritos com infinitas casas decimais e que não possuem dízimas periódicas. Barbadinha. Bom, agora nós vamos representar os números irracionais na reta. Veja como nós vimos como se representa o conjunto dos naturais na reta, os inteiros, né, e os racionais. Os irracionais também podem ser representados na reta. Isso quer dizer que na reta existem pontos que eu posso associar, né, aos números racionais. Tá? Então, para cada ponto da reta, nós vamos associar um número irracional. E para cada número irracional vai ter um único ponto na reta. Tá? Mas como eles não são exatos, né, tipo as dízimas periódicas, né? Só que as dízimas periódicas elas têm geratriz, uma fração, e a fração é fácil de marcar, né? Agora aqui são números irracionais, não dá para transformar em fração. Então nós vamos usar um método aqui para determinar alguns números irracionais na reta. Aí existem outros métodos, tá? Vamos fazer esse método aqui. Então, eu vou traçar aqui uma parte, como se fosse aqui uma reta, daqui de menos 2 até 2. Eu marquei somente os inteiros aqui para nós nos guiarmos. Tá? Então, eu vou marcar alguns números irracionais aqui. Tá? Então, eu vou começar em ordem. Tá? Vou pegar aqui um segmento AB. Tá? Nós vamos ordenar isso aqui. Então, esse segmento AB ele tem uma unidade de comprimento. Então, vamos fazer de conta que essa unidade aqui é a raiz quadrada de 1. Tá? Então, nós vimos que as raízes
não exatas são números irracionais. Então, nós vamos pegar em ordem aqui raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, de 4 e assim por diante. Claro, a raiz quadrada de 1 é exata, a raiz quadrada de 4 é exata também, é 2. Mas no meio disso vai aparecer a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5. Tá? Vamos ver então esse método. Então o primeiro aqui é o 1. Ó, né? Então agora a gente faz o seguinte, ó, tomando como base esse segmento AB, eu vou traçar aqui um outro segmento, né, BC, né, também de uma unidade de comprimento que forme 90 graus com o segmento AB aqui. Tá? Então eu tenho aqui um ângulo reto, um ângulo de 90, e vou unir o segmento, os pontos A e C aqui. Com isso eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Nesse triângulo retângulo, o segmento AC é a hipotenusa. Então, vamos calcular a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Né? Então, ó, o quadrado da hipotenusa, o AC ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1. Então, 1 mais 1 aqui dá 2. Ó. Então, AC ao quadrado é 2 e AC é a raiz quadrada de 2. Logo, o comprimento, né, desse segmento AC é a raiz quadrada de 2. Que a gente sabe que vale 1,41, 42 e assim por diante. Então, veja, representando na forma de raiz quadrada de 2 assim, ela é exata. Tá? Então, como é que eu vou determinar agora esse comprimento aqui na reta? Então, a gente pega um compasso com a ponta seca aqui na origem, no ponto A outra ponta ali no C e traz para cá. Ó. Aí marque o ponto aqui e aqui é a raiz de 2. Então, essa distância daqui até aqui é a raiz de 2. Tá? É 1,41, 42, quase 1,5 aqui. Ó. Tá? E aqui, com o compasso também trazendo para cá, eu tenho aqui menos raiz de 2. Tá? Barbadinha. Agora vamos calcular a raiz quadrada de 3. Então, a raiz quadrada de 3 a gente vai fazer, vamos desenhar um triângulo retângulo aqui também. Tomando como base a raiz quadrada de 2, aqui ó, esse segmento AC aqui, vamos traçar nesse extremo um segmento aqui com uma unidade. Sempre vai ser um segmento com uma unidade. Ó, tá? Então, CD aqui, ó, tá? Com uma unidade formando 90 graus com o segmento aqui que eu estou tomando como base. E aí eu vou ligar os pontos A e D, determinando o segmento. Com isso eu tenho um triângulo retângulo aqui de novo, onde o segmento AD é a hipotenusa, e raiz de 2 é um cateto, e 1 aqui é outro cateto. Então vamos calcular o segmento AD aqui. Ó. Então AD ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A raiz de 2 ao quadrado simplifica a raiz com o quadrado, fica 2. Então aqui vai ficar 2 mais 1. AD ao quadrado é 3, então AD é igual a raiz quadrada de 3. Logo, a medida desse segmento aqui é a raiz quadrada de 3. Tá? Então, assim a gente obteve a raiz de 3. Então, a mesma coisa, pega o compasso aqui, ó, né, ponta seca aqui no ponto A outra ponta ali no D e traz para cá, ó, nós vamos ter nesse ponto a raiz de 3. E levando aqui para o outro lado, ó, nós vamos ter menos a raiz de 3. Barbadinha. Tá? Então, agora vamos seguindo. Ó. Tá? Desenhando um triângulo do lado do outro, nós vamos ter em ordem crescente. A raiz quadrada de 1, que é 1, que é exato, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Agora o próximo é a raiz quadrada de 4, tá? Que a gente sabe que é 2. Então, nessa extremidade, vamos traçar um segmento aqui, né, com uma unidade de comprimento, formando 90 graus ali. Então, um segmento D1 e um ângulo de 90 graus. Aí a gente liga a origem, né, o ponto A até o ponto E, nós formamos um triângulo retângulo. E esse segmento AE é a hipotenusa. Os catetos são raiz de 3 e 1. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, AE ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1. 3 mais 1 é 4. Então, AE ao quadrado é 4 e AE é a raiz de 4, que vale 2. Então, esse comprimento aqui, raiz de 4, ou seja, 2. Tá? Então, ele é exato. Então, fazendo com compasso, colocando a ponta seca aqui, a outra ponta, né, no extremo E, né, então nós vamos projetar aqui que vai cair exatamente no 2, ó, que é a raiz quadrada de 4. E aqui para o outro lado aqui vai cair no menos 2. Barbadinha. Tá? E assim por diante. Se eu quero agora a raiz quadrada de 5, eu vou continuar aqui. Ó. Vou traçar um segmento aqui, ó, formando ângulo de 90 graus com a hipotenusa anterior, né,
com uma unidade de comprimento, ligo aqui o ponto A até esse ponto aqui, tá? E aí eu tenho aqui, ó, esse cateto é 2 e esse cateto é 1. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. Tá? E a hipotenusa, então, vai ser a raiz de 5. Aí pega o compasso, né, vai projetar lá por cima aqui e vai cair lá no 2, pouco. Tá? Então, assim vai construindo, né, e determinando os números irracionais aqui. Claro, o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2 são números inteiros, né? Não são irracionais. As irracionais são essas raízes não exatas. Tá? Barbadinha para construir. Aí existem outros métodos para construir também. Então, assim como no conjunto dos números racionais, não podemos escrever sucessivamente todos os números irracionais. Tá? Não é que nem nos números inteiros, por exemplo, né, que tem, né, eu posso escrever os números sucessivamente. Existe o sucessor, quer dizer, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, então os números são sucessivos. Né? Aqui, ou consecutivos, aqui não dá para escrever, porque, por exemplo, entre raiz de 2 e raiz de 3 existem infinitos números irracionais aqui. Ó. Por exemplo, a raiz quadrada de 2,5, raiz quadrada de 2,1 e assim por diante. Então, não tem como escrever todos os números. Barbadinha. Vamos agora ao quinto conjunto, que é o conjunto dos números reais. Tá? Então, o conjunto dos números reais, cujo símbolo é um R maiúsculo, é o conjunto formado pela reunião entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Tá? Então, veja que o conjunto dos racionais, tá, são formados pelos números que podem ser escritos na forma A sobre B, com A e B inteiro e o B diferente de zero. E os irracionais, os que não podem ser escritos assim. Então, nós vamos juntar tudo num conjunto só. Então, os conjuntos reais é o conjunto dos racionais unido com o irracional. Tá? Então, com isso, a gente tem essa relação. Ó. Os naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, os racionais estão contidos dentro dos reais, e os reais contêm os irracionais, ou o irracional está contido no R. Veja que o I não está aqui porque eles não têm nada a ver com o Q. Ó. Os racionais não estão contidos no I, nem o I no Q, eles são conjuntos disjuntos, eles não têm elemento comum. Tá? Diagrama de Venn, ó, conjuntos naturais, aqui o conjunto Z envolvendo tudo, conjunto dos racionais envolvendo tudo, e aqui eu tenho aqui o conjunto I, ó, conjuntos irracionais, só nessa parte vermelha. E unindo tudo aqui eu tenho o conjunto dos reais, que é o conjunto que é formado pelos naturais, os inteiros, racionais e os irracionais. Barbadinha. Representação de números reais na reta. Então, agora que a gente tem conjuntos racionais e irracionais, a gente pode representar todos os números reais na reta. Tá? Então, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a reta, tá? Que está aqui embaixo, tá? E aqui aquela construção. Então, aqui eu tenho o número inteiro, ó, 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Tá? As frações, ó, números racionais, 1/3, 1/2, menos 1/3. Tá? E as raízes não exatas. Tá? Então, esta reta aqui é a chamada reta dos números reais. Ó. A reta assim numerada chama-se reta numérica, ou reta real, ou eixo. Tá? Então, a reta numérica, ou reta real, ou eixo, tá? É uma reta orientada, tá? Que para um lado é positivo e para o outro é negativo, com uma origem, que é o zero, ó, o zero é a origem, e uma unidade de comprimento. Então, eu estabeleço uma unidade, por exemplo, daqui até aqui, esse comprimento vai ser minha unidade. Tá? Então, quando eu medir uma unidade depois do 1, eu vou cair no 2 e assim por diante. Tá? Barbadinha. Tá? Podemos fazer uma relação entre os números reais e os pontos da reta real. Para cada número real existe um único ponto associado, e para cada ponto da reta existe um único número real associado. Tá? Então, se nós juntando aqui na reta os números reais os números racionais e os irracionais, a gente completa toda a reta. Quer dizer, todos os pontos da reta estão associados a algum número real. Tá? Não existe, né, parte em branco, né, espaço vazio na reta. Né? Qualquer pontinho aqui da reta está associado a um número, ou racional ou irracional. Tá?
subconjuntos importantes dos reais. Então, isso aqui, né, é uma representação que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Que é importante saber a simbologia e como é que se representa geometricamente, para depois, nas próximas aulas, a gente estudar né, os intervalos numéricos. Né? Então, vamos ver, o conjunto dos números reais é o R. Né? Então, o que é o conjunto dos números reais geometricamente? Né? É toda a reta. Né? Então, a gente faz assim, desenha aqui a reta, marca o zero, pega uma unidade, marca alguns pontos aqui, orienta, estou botando para a direita positivo, para a esquerda negativo. Como são os números reais? Os números reais são todos os pontos da reta. Então, para não ficar, né, colocando um monte de pontinho, a gente simplesmente pinta toda a reta. Então, pintando toda a reta, eu estou pegando toda a reta dos reais. Agora, um outro subconjunto, ó, conjunto dos números reais não nulos. Não nulos é o R asterisco, quer dizer, são todos reais menos o zero. Então, o que a gente vai fazer geometricamente aqui? Ó, tá? Aqui no zero, a gente bota uma bolinha aberta e pinta a direita do zero e pinta a esquerda do zero. Então, quando é uma bolinha aberta num determinado ponto, é porque o número associado àquele ponto não serve. Então, eu estou tirando o zero fora. Ah, então, não nulos. Agora, conjunto dos números reais positivos. O que é o positivo? É o R mais asterisco. Eu quero só positivo. Lembra que o zero não é positivo e nem negativo. E como eu quero só positivo, ele não entra. Então, é o conjunto formado pelo elemento x pertencente aos reais, tal que o x é maior que zero. Então, são os números maiores que zero. E como é que a gente representa geometricamente? Eu tenho a reta. Como é só maior que zero, não é igual, aqui no zero vou colocar uma bolinha aberta, como a gente fez ali, ó, porque ele não pode ser igual a zero. Tá? E tem que ser maior que zero. Aí eu pinto só a direita do zero aqui, ó. Que me interessa só aqui, para cá não vale. Tá? Barbadinha. Agora, o conjunto dos números reais não negativos. Não negativo é o R+. Tá? O que é não negativo? É o conjunto de x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a zero. Tá? Não negativo, o zero entra, porque o zero não é negativo. Tá? Então, como é que eu represento? Ó? Aqui no zero, agora eu vou botar uma bolinha fechada, assim. Ó. Tá? A bolinha fechada indica que aquele elemento pertence ao conjunto. Tá? E vou pintar todos os outros pontos. É como se, onde a gente pinta é como se fosse todos os pontos fechados, que nem aqui. Tá? Como aqui é um extremo, né, isso aqui é um intervalo, né, ele é um extremo, a gente reforça mais essa bolinha aqui. Tá? Então, quando é fechado, eu pinto assim, é porque aquele elemento pertence ao conjunto. Quando é aberto, ele não pertence. Tá? Conjunto dos números reais negativos. Negativo é o R menos asterisco. Agora, em relação ao conjunto anterior, ó, o zero não entra, por isso que é só menor que zero. Tá? E eu quero os negativos. Tá? Então, ó, no zero aqui é aberto, tá? E à esquerda do zero, porque eu quero menor que zero. Tá? Lá eu quero, ali eu queria R mais asterisco, que é maior que zero, e aqui eu quero menor que zero. Tá? E como aqui eu quero maior ou igual a zero, eu tenho menor ou igual a zero. Ó. Conjunto dos números reais não positivos, que é o R menos, ó, comparando ali. É o conjunto de x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual a zero. Como é igual a zero, agora o zero vai entrar. Ó. Tá? Então, no zero é fechado, a bolinha é fechada, e pinto para a esquerda do zero, os negativos. Tá? Barbadinha. Então, é importante dar uma estudada nisso aqui, como se monta isso aqui, porque a nossa próxima aula vai ser, nós vamos estudar os intervalos numéricos. Os intervalos a representação vai envolver esse esquema que a gente está fazendo aqui. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.